Sejam todos muito bem-vindos aqui à nossa live. A gente vai começar mais uma live aqui sobre direito processual civil e o que a gente vai fazer agora são questões. Questões de direito processual civil. Esperar a galera chegar. E aí, tudo bem? Tati, doutora Simone Carvalho, Ana Luísa. Tudo bem, Ana Luísa? Como vai? Ó, acabei de lançar aí, boa noite, boa noite. Lancei aí um box de perguntinhas. Se tiver dúvida aí me manda, eu vou respondendo elas aí em vídeos curtinhos, mas vou colocando também na minha pauta para que a gente possa tratar delas um pouquinho mais aprofundado, até porque em 15 segundos dá para falar sobre o quê? Dá para falar quase nada, né? Mas às vezes a gente dá umas dicas certeiras aí. Boa noite Simone. Fala aí, Tati, tudo certo? Ó, aproveita e já faz o seguinte, já manda essa live aí pra galera que está estudando para concurso público, para a OAB, para aprender um pouco aqui de direito processual civil. Hoje a gente vai falar de uns pontos da matéria que são bem legais. A gente vai falar um pouco de petição inicial, vou falar para vocês sobre reconvenção, vou falar também sobre competência e vou falar também um pouco sobre tutela provisória por conta de uma dúvida que surgiu aí e que me enviaram lá no inbox e pediram para eu responder ela aqui na live. Então, se você tiver alguma dúvida, quiser mandar para mim também, fica à vontade durante a semana, manda lá no inbox que eu aproveito aqui o momento da live para te responder também, beleza? Beleza, vamos ver aqui. Valesca Amorim, boa noite, tudo bem, Valesca? Caro Vertical, melhor live da semana, pô, quem dera, né? Quem dera, a gente tá aí para isso. Bom, olha só, vou lá pegar então a primeira questão enquanto a galera vai entrando. Ah, deixa eu só um recadinho rapidinho aqui, ó. Os meus canais estão aí, tem o Instagram, tem o meu YouTube, tem a página do Facebook. Transmite essa informação pra galera, para todo mundo poder seguir lá, curtir. E faz o seguinte, essas lives elas ficam gravadas, né? Opa, elas ficam gravadas, mas aí sabe o que você pode fazer? Você pode clicar num botãozinho, né, que é tipo uma bandeirinha de festa junina, e clicar para salvar. Deixa salvo, envia lá para os seus amigos também. E aí, sempre que você quiser, você volta exatamente naquele material, porque são vários materiais que eu tenho postado, então, para não perder aquele momento especial que você quer tirar de dúvida, né, de informação relevante que você encontrou, salva isso aí também, beleza? Combinado? Beleza, fala Sônia, tudo bem? Vamos lá então, ó. Primeira questãozinha, deixa eu só pegar aqui qual é a primeira questão. Aqui. Ah lá. Foi, ó. Jorge foi devidamente citado em uma ação movida por Márcio e pretende alegar incompetência territorial. Ele também quer impugnar o valor da causa e apresentar reconvenção. Considerando essa situação hipotética, julgue o item subsequente a respeito do valor da causa, jurisdição e improcedência liminar do pedido. Olha só no enunciado da questão ele falou sobre incompetência territorial, impugnação ao valor da causa, reconvenção, jurisdição e improcedência liminar do pedido. Então olha aqui, lembra só comigo o seguinte, a jurisdição ela vai ser exercida, essa função jurisdicional ela é exercida de maneira típica pelos órgãos do Poder Judiciário. São esses órgãos que têm o poder de proferir uma decisão de mérito, e o mérito é aquilo que ataca o direito, e essa decisão de mérito do Poder Judiciário é a única que tem o condão, ou seja, tem a possibilidade dada material. Então, olha só, comentários desativados, vamos lá, vamos dar sequência. Estou falando aqui sobre a função jurisdicional. Então, a função jurisdicional é aquela exercida de maneira típica pelos órgãos do Poder Judiciário, e esses órgãos do Poder Judiciário, quando analisam um processo, eles são os únicos que têm a possibilidade das suas decisões se tornarem completamente definitivas. E nessa situação, a gente tem esse exercício da função jurisdicional. Beleza. A outra informação que tem lá na questão é acerca de competência. E aí, para competência, eu quero que você lembre o seguinte, olha, nós temos 5 critérios de fixação de competência. Mas, professor, o que é competência? A competência, caso você nunca tenha visto, a competência nada mais é do que uma atribuição para poder realizar alguma coisa. E uma atribuição que vem sempre definida na lei. Então, quando você quiser saber a competência, você pega lá a informação da competência diretamente na lei. Combinado? Beleza. Lá no nosso CPC, a gente tem as regras de fixação de competência, ou melhor, o assunto de competência sendo tratado em alguns artigos pontuais.
Primeiro, dá uma olhada no artigo 21, 22 e 23, especificamente, que vai falar sobre essa competência da jurisdição brasileira. A jurisdição brasileira, ela vai poder julgar determinados casos de maneira privativa e de maneira exclusiva em relação aos outros órgãos, melhor, né, aos outros estados estrangeiros. Então, se a gente tiver uma causa que está tratando sobre um imóvel aqui do Brasil, essa causa só pode ser julgada por um juízo brasileiro, por força lá do nosso Código de Processo Civil, acerca do local de situação daquele imóvel. Show! E os outros artigos que falam também sobre competência que são muito relevantes, cara. Você tem que ler artigo 42 ao artigo 66 do nosso Código de Processo Civil. A partir do artigo 42, a gente começa a enxergar exatamente a parte de competência. E a gente consegue observar lá que são 5 os critérios de fixação de competência. Grava comigo, MPF-TV. MPF-TV. MPF-TV, você vai lembrar esse mnemônico, esse conjunto de palavras aí que parece alguma coisa, né? Ó, MPF, Ministério Público Federal. TV, televisão. Então grava, MPF-TV, regras de fixação de competência. São M, matéria, P de pessoa, F de função, T de território e valor da causa. Vamos de novo? As regras de fixação de competência são MPF-TV, matéria, em razão da pessoa, em razão da função, em razão do território e de acordo com o valor da causa. Aí agora grava outra informação. Todos esses critérios de fixação de competência são classificados como competência absoluta. Em todas elas, em todas essas regras, a gente enxerga regra de fixação de competência absoluta. Cuidado com isso. Geralmente você vai ver, e aí pode te enganar, que em razão da matéria, por exemplo, um juízo falimentar e um juízo de família. Pô, se você está com um problema com a sua empresa, a sua empresa está pedindo recuperação judicial porque não conseguiu pagar os seus fornecedores, porque não recebeu dinheiro por conta de uma crise pandêmica que por um acaso a gente pudesse estar vivendo, numa situação dessa, você como empresário, você não vai procurar um juízo de família para tratar sobre a recuperação judicial da tua empresa. Você vai para onde? Para o juízo falimentar. Da mesma forma, se você está falando sobre um contrato, ou melhor dizendo, um outro exemplo, se a gente estiver falando sobre um acidente de carro, você não vai para o juízo de família, você não vai para o juízo de órfãos e sucessões, você não vai para um juízo empresarial, você vai para onde? Você vai para aquele juízo civil, que é o residual, que é o comum. Então a gente tem essas matérias que são definidas. Se você tem um problema de trabalho, você não vai para a justiça do TJ, você vai para a justiça do TRT. Eleitoral vai lá para o TRE e assim sucessivamente. Combinado? Então aqui, em razão da matéria, eu só posso ir para aquela. Logo, essa regra de fixação absoluta, em razão da matéria. Em razão da pessoa é a mesma coisa. Quando a gente observa lá o artigo 109 da Constituição, ele vai informar que sempre que tivermos as pessoas da administração pública federal, União, as suas autarquias e as suas empresas públicas, obrigatoriamente o juízo que vai analisar aquela causa vai ser quem? O juízo federal. Não vou poder ir para uma vara estadual, vou ter que ir para onde? Para uma vara federal, excetuando algumas situações onde naquela comarca não exista um órgão da Justiça Federal, e aí fica delegado lá para a Justiça Estadual. A outra situação é acerca da função. Existem órgãos que analisam aquele processo de maneira originária. Por exemplo, uma vara civil, com um juiz. Mas existem causas, por exemplo, aqui no Rio de Janeiro especificamente, se você for prestar concurso para o Rio de Janeiro, né, aqui dentro do Judiciário do Rio de Janeiro, você vai ter que observar lá o CODIGERGE, que fala sobre o código interno, né, daquele tribunal, do TJ. E lá tem a seguinte observação: quando tivermos um processo em que é parte um município com mais de 200 mil habitantes, a gente tem que ingressar com essa ação originária no tribunal, não pode ser numa vara civil. Então, aquele tribunal, que em regra seria de segundo grau de jurisdição, ele vai receber primariamente, originariamente, aquela ação, aquele processo. Isso daí a gente consegue observar, portanto, essa competência funcional. Vai estar sempre determinado onde? Sempre determinado na lei, sempre na nossa legislação. Da mesma forma, quando nós temos um recurso. Ingressei com uma ação civil.
proferiu a sentença, da sentença cabe apelação. A apelação vai ser julgada por um órgão jurisdicional que tem essa função. A função está determinada na lei, competência absoluta. Então essas regras, matéria, pessoa e função, sempre regra de competência absoluta. Quando a gente enxerga território e valor da causa, essas duas regras de fixação de competência, elas podem ser tanto de competência absoluta quanto de competência relativa. Como competência absoluta territorial, a gente tem o foro de situação de um determinado imóvel. Eu quero ingressar com uma ação sobre direito real de bem imóvel. Eu vou ter que ingressar onde? No foro daquela comarca, daquela seção judiciária onde se encontra o quê? Aquele imóvel. Posso ir para outra? Não posso ir para outra. Se eu não posso ir para outra, essa competência vai ser o quê? Absoluta. Está definido na lei exatamente aquilo. Se for para qualquer outro, a gente vai ter essa incompetência absoluta que pode ser arguída por qualquer das partes, inclusive de ofício pelo juiz. Em razão do valor da causa, a gente tem que olhar para o juizado fazendário. Quando você ingressa no juizado fazendário, você vai observar que ele tem uma limitação em razão do valor, até 60 salários mínimos. Mas, nas causas de competência do juizado, até 60 salários mínimos, a competência é absoluta. Você não pode escolher. Mas qual juizado? O juizado fazendário. Quando a gente fala de juizado especial civil, o JEC, esse juizado ele tem uma competência relativa. O que isso quer dizer? Abaixo de 40 salários mínimos para o JEC, eu posso escolher se ingresso no JEC, que é um processo muito mais célere, muito mais rápido, só que com menos possibilidade de apresentação de provas, ou então vou para a vara civil. Um processo que vai ser na vara civil muito mais demorado, só que com muito maior possibilidade de produção de provas. Eu posso escolher? Posso, competência relativa. Então a gente consegue enxergar novamente, vamos lá. Quais são as regras de fixação de competência? 5. MPF-TV, matéria, pessoa, função, território e valor da causa. De todas essas regras de fixação de competência, todas elas regras de competência absoluta. Somente território e valor da causa podem ter regra de competência relativa. Combinado então? Lembra lá, artigo 21, 22 e 23, principalmente para falar sobre a competência da jurisdição brasileira em relação aos estados estrangeiros, artigo 42 ao 66, para a gente verificar normas de competência dentro do nosso Código de Processo Civil. Professor, são só esses artigos que eu tenho que ler acerca de competência? Não. São só esses artigos no CPC? No CPC, especificamente esses. Mas quando você olha a Constituição Federal, a nossa Constituição ela tem lá, a partir do artigo 102, para o STF, 105 para o STJ, 108 e 109 para a Justiça Federal e os demais artigos para a Justiça Trabalhista, Eleitoral, Militar e tudo mais, a gente tem regras de fixação de competência também. Então, a gente vai conseguir observar regras de fixação de competência na Constituição e no nosso Código de Processo Civil e também em outros normativos internos dos próprios tribunais. Beleza? Sabia disso? Cola comigo então para mais dicas. Olha, vamos lá, vamos avançar então. A questão ela também fala sobre a reconvenção. Tu sabe o que é reconvenção? Vamos fazer uma marcha processual aqui rapidinho, olha só. Como é que funciona a nossa marcha processual? Quem ingressa com o processo é o autor, é a parte autora. E a parte autora, para tirar o juízo da inércia, ele tem que apresentar um documento chamado de petição inicial. Essa petição inicial tem que preencher os requisitos. Preenchidos todos os requisitos, o juiz, fazendo aquele juízo de admissibilidade, vai falar, tá tudo perfeito. Então o que eu faço? Eu comunico o réu. Faço a comunicação do réu para integrá-lo ao processo. E aí, vamos imaginar que nessa causa nem tem possibilidade de audiência de conciliação ou de mediação. O réu foi chamado diretamente para apresentar a defesa caso queira. Como é que é o nome da defesa do réu? É chamada de contestação. A contestação é apresentada em quantos dias? 15 dias úteis ou corridos, dias úteis. O início do prazo vai depender da forma como houve aquela comunicação, por força lá do artigo 335 do nosso Código de Processo Civil. Beleza. Na contestação, ele vai ter que apresentar questões preliminares ao mérito, por exemplo, impugnação ao valor da causa. Toda causa tem que ser dado um valor. Se a parte autora indica um valor errado do valor daquela causa, sabe o que o réu pode fazer? Pode levantar o dedo e falar assim, senhor juiz, aquilo está errado. Pô, imagina a seguinte situação.
O autor ingressa com processo judicial e esse processo judicial ele dá o valor da causa de R$ 10.000, porque ele quer lá um determinado compensação de dano que para ele é determinado valor, R$ 10.000. Só que na hora de definir o valor da causa ele coloca R$ 1.000. Tem diferença entre 1.000 e 10.000? Tem, cara. R$ 9.000 de diferença. Na hora que ele ingressa com o processo, ele tem que, em regra, fazer o pagamento das despesas processuais? Sim. E esse pagamento é relacionado ao valor da causa? Correto. Então perceba, ao invés dele recolher as despesas processuais em relação a R$ 10.000, que é o que ele quer, ele recolhe somente em relação a R$ 1.000. Quando o réu observa isso, fala, pô, peraí, filhão, se você quer entrar com processo contra mim pedindo R$ 10.000, pague as custas relacionadas a R$ 10.000. Se você não quiser pagar ou não puder pagar, aquele processo nem vai seguir. Ele vai ser julgado extinto sem resolução do mérito. Para o réu pode ser uma boa vantagem isso. Vai impedir que o cara ingresse com aquele processo porque não vai ter o dinheiro completo para pagar. Ou porque ele não tem, ou porque não quer, enfim. Nem entrando na seara da gratuidade e justiça. Mas, em regra, é isso. O valor da causa tem que estar em toda a petição inicial e eu pago as despesas processuais relacionadas a esse valor da causa. Se eu, autor, apresento um valor da causa menor do que é na verdade, o réu, na hora que ele é citado, ele levanta o braço e fala, senhor juiz, manda lá o autor recolher novamente esse valor de maneira correta. Caso contrário, extinga esse processo sem resolução do mérito, beleza? Então, o réu vai apresentar isso como uma preliminar de mérito. Antes de eu discutir o direito, antes de eu discutir aquela relação jurídica de direito material, ou seja, aquele dia a dia das partes, aquela situação que ocorreu no mundo dos fatos, não da letra fria da lei, mas o que aconteceu ali tete a tete, aquele acidente de carro e aquela não indenização por conta de danos. Quando o réu apresenta essa defesa relacionada ao fato, isso é defesa de mérito. Antes de ele falar de mérito, na contestação ele tem que falar sobre o quê? As preliminares de mérito. Fala sobre a incompetência do juízo, fala sobre a impugnação ao valor da causa, todas aquelas normas contidas lá no artigo 337 do nosso CPC. Foi? Ok. Só que além de apresentar a contestação, sabe o que o réu pode fazer? Pode apresentar uma reconvenção. Imagina uma relação contratual e as partes decidem acabar com aquela relação contratual. E aí a parte A diz, eu estou terminando porque o B não cumpriu. E o B fica revoltado porque foi chamado no processo para se defender e fala, senhor juiz, a culpa não foi minha. Contestação, a culpa foi do A. Além disso, eu também quero outros danos porque eu perdi outros negócios, porque eu não consegui fazer aquele contrato porque o A não deixou. Perceba, o B que está sendo processado, o réu, ele está contra-atacando o autor. Esse contra-ataque do autor tem que ter uma conexão com aquela causa ou então com um fundamento de defesa. Ele não pode falar uma questão que é completamente diversa do que está sendo tratado na ação. Tem que ter uma conexão ali ou fundamento de defesa relacionado ao que o autor está pedindo. Se tiver isso, ele pode, na própria contestação, apresentar a sua reconvenção. E aí o nome muda. Olha só, quem ingressa com um processo chamado de autor. O autor está no polo ativo da demanda. Quem está sendo processado é o réu. O réu está no polo passivo da demanda. Quando o réu apresenta a reconvenção, o réu fica sendo chamado como réu reconvinte. E o autor como réu reconvido. Então, réu reconvinte, estou contra-atacando. Autor reconvido, estou sofrendo um contra-ataque dentro do processo. Foi? E aí o juiz vai julgar na sentença tanto a ação quanto a reconvenção. E aí vai ter também honorários de sucumbência relacionados à ação e relacionados à reconvenção. Foi bastante coisa, né? Vamos voltar lá para a questão. Antes, deixa eu só voltar aqui nos comentários, deixa eu ver quem mais entrou. Então, Sônia, Ana, Camila, Verônica, boa noite, pessoal. Júnior. O Júnior pediu aqui para desativar, né? Tati falou também que estava travando, por isso que ficou desativado aqui. Mas, ó, pessoal, então a gente está fazendo resolução de direito processual civil. Manda aí essa live para sua galerinha que também está estudando para concurso ou para OAB, para que eles também possam aprender um pouco mais aqui com a gente. Foi? Foi. Vamos lá. Gente, travou aí, deu um lag sinistro aqui na live, mas a gente já está de volta.
para continuar falando aqui sobre direito processual civil. No bloco anterior, a gente estava falando sobre reconvenção, falamos sobre competência, regras de fixação de competência, falamos também um pouquinho sobre jurisdição e agora a gente vai dar sequência aqui, vou esperar a galera entrar novamente, a gente está fazendo questão. A primeira questão é uma questão aqui mais... que a gente estava falando sobre diversos temas. E aí acabou que travou a minha internet. Eu tô aqui no Rio de Janeiro e tá caindo uma chuvinha maneira. Onde vocês estão aí, tá chovendo também? Não sei se foi isso que fez aqui travar, mas a minha live travou completamente. Bom, agora vai dar tudo certo. Deixa eu só acertar aqui minha live. Foi? Beleza. Vamos lá, vamos de novo então? Vamos lá, a gente está falando aqui, vou pegar a questão, olha lá a questão, e vou desativar aqui o comentário rapidinho para a gente poder ler. Então tá lá, olha só, considerando essa situação hipotética qual, né? O Jorge foi devidamente citado em uma ação movida por Márcio e pretende alegar a incompetência territorial, impugnar o valor da causa e apresentar a reconvenção. Isso a gente consegue enxergar o quê? Que a reconvenção vai ser apresentada no corpo da contestação e que como preliminar de mérito o Jorge vai ter que apresentar, né, a incompetência territorial e também impugnar o valor da causa. Se a competência territorial for competência absoluta, inclusive o juiz vai poder verificar de ofício. Se não for absoluta, se for relativa, conforme lá o artigo 53, que são várias hipóteses de competência territorial relativa no nosso código, aí ele vai ter que apresentar imediatamente, porque senão a gente vai ter uma perpetuatio jurisdicionis, ou seja, uma prorrogação da competência territorial. Ok. Então, considerando toda essa situação hipotética dele apresentar contestação, reconvenção e tudo mais, julgue o item subsequente a respeito do valor da causa, jurisdição e improcedência liminar do pedido. Se o pedido feito na inicial por Márcio contrariar qualquer acórdão proferido por tribunal superior, o juiz deverá julgar liminarmente improcedente o pedido. Esse assunto é muito maneiro, cara. Que assunto é esse? Improcedência liminar do pedido. Pensa aqui comigo. Existem algumas situações dispostas lá no artigo 332 que ele diz o seguinte: quando o juiz estiver de frente de uma causa onde não for necessário uma instrução probatória, ou seja, eu não preciso analisar as provas, e aquela situação de fato consiga ficar provada diretamente lá na petição inicial, o juiz ele pode liminarmente, ou seja, sem ouvir a parte contrária, julgar o mérito, julgar o direito daquela causa. Perceba, o autor ingressa com a petição inicial e o juiz de cara julga aquela causa. Só que esse julgamento é um julgamento de improcedência. Autor, você não tem direito. Só que é um julgamento de improcedência sem ouvir a parte contrária. Inaudita altera parte, ou seja, inaudita, sem ouvir, altera a outra parte, aquela parte contrária, sem ouvir o réu. Nas causas lá do artigo 332, o juiz pode julgar liminarmente aquele pedido, aquela causa, o mérito daquela ação. E quais são essas situações? Quando ele estiver de frente de uma força da jurisprudência. Jurisprudência é aquele entendimento reiterado dos tribunais. Então, se ele estiver de frente por uma súmula de jurisprudência do direito local, e aí o autor ingressa com pedido exatamente contrário a essa súmula, vai tomar na cabeça. Se o autor entra com pedido contrário ao que ficou definido num incidente de resolução de demandas repetitivas ou no incidente de assunção de competência, que vai trazer numa única decisão a decisão para todos os outros processos que tratem sobre o mesmo tema, ali ele também vai estar de frente de uma improcedência liminar do pedido. Se ele estiver de frente também de uma causa onde ele julgue, o autor peça algo que é contrário ao que ficou definido em acórdão de recurso especial ou extraordinário repetitivo, toma na cabeça também. E aí a última questão é quando ele estiver de frente de uma súmula de tribunal superior, lá do STF, do STJ. O que vai acontecer numa situação dessa? Ele também vai ter improcedência liminar do pedido. Então a gente tem aqui, olha, que não é toda e qualquer súmula de jurisprudência. Vamos lá, peraí. Parar de compartilhar. Aqui, ó. Nas causas que dispense a fase instrutória, o juiz, independente da citação do réu, julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar, ó, enunciado de súmula do STF ou do STJ,
acórdão proferido nesse sistema de recursos repetitivos, entendimento firmado em IRDR ou IAC e enunciado de súmula de Tribunal de Justiça sobre o direito local. Coloca aí que o parágrafo desse artigo 332, salvo engano aqui é o parágrafo 1º, ele vai falar que inclusive nas causas em que trate de prescrição e decadência, que o juiz pode conhecer de ofício, também vai ter essa improcedência liminar do pedido. Portanto, a nossa questão ela fica como errado, olha lá. Se o pedido feito na inicial por Márcio contrariar qualquer acórdão proferido por tribunal superior, não. Se for acórdão, tem que ser acórdão que trate sobre recurso especial ou recurso extraordinário no sistema de repetitivos. Mesmo um acórdão de recurso especial ou de recurso extraordinário, se não for julgado no âmbito de recurso repetitivo, ele não pode julgar improcedente. Tem que ser no âmbito de recurso repetitivo para ele julgar liminarmente improcedente o pedido do autor, sem nem ouvir a parte contrária. Informação relevante sobre isso é o seguinte: qual é o recurso cabível em face de sentença? Apelação. Essa apelação, quando nós estivermos de frente por uma sentença terminativa, por uma sentença de improcedência liminar do pedido, de indeferimento liminar da petição inicial, são hipóteses onde nós temos a possibilidade de produção de efeito regressivo recursal. O que é isso? Esse efeito regressivo do recurso possibilita que o juiz, nessa apelação, possa se retratar. Eu vou voltar atrás. Apelo, o juiz se retrata. Qual o prazo que ele tem para fazer isso? 5 dias. Se ele não se retratar, aquele processo tem que seguir. Nesse caso, o réu será citado para apresentar não defesa, mas contra-razões ao recurso de apelação. Recebidas contra-razões, recebida a apelação e as contra-razões sem efeito regressivo, porque o juiz não fez a retratação, o juiz manda o réu ser citado para apresentar contra-razões, junta tudo aquilo e encaminha para o juízo do tribunal, para que o tribunal possa fazer um juízo de admissibilidade e julgar aquela apelação. Combinado então? Então beleza, lei artigo 332, muito importante, essa sistemática é muito legal, porque acaba mostrando para a gente também a possibilidade de efeito regressivo quando tivermos uma sentença de improcedência liminar do pedido que seja contra-atacada com recurso de apelação. Show? Beleza então. Deixa eu só voltar aqui para os comentários. Estamos aqui de volta, beleza? Boa noite, galera, boa noite. Para quem chegou agora aí, caiu a nossa conexão, mas a gente voltou para fazer uma questão de direito processual civil que tratamos sobre vários temas. Vou só comentar uma paradinha. Faz favor, clica aí no botãozinho do aviãozinho, caminha para os seus amigos, para suas amigas que estão estudando para concurso público e querem fazer a prova da OAB. Direito processual civil é extremamente essencial para que você garanta a sua aprovação e eu quero te ensinar processo civil para gabaritar nas provas. Dito isso, eu quero falar sobre uma questão que me foi trazida hoje por uma querida aluna aqui do Instagram e ela comentou o seguinte, ela falou: professor, eu preciso saber sobre a concessão de ofício de tutela provisória. Vamos lá. Professor, o que é tutela provisória? A tutela provisória, ela vai ser o proferimento de uma decisão judicial que o juiz faz numa análise, num conhecimento muito superficial, muito sumário sobre determinado caso. Nós temos uma classificação da tutela provisória que diz que as tutelas provisórias podem ser tutela provisória de urgência ou da evidência. Só que, olha, a tutela provisória da urgência, baseado lá na probabilidade do direito, no perigo do dano, naquela urgência mesmo, na premência de que seja concedido algo, ela pode ser dividida em uma tutela provisória de urgência antecipada, onde eu já entrego o direito que foi requerido pela parte, ou uma tutela provisória de urgência cautelar. Nessa situação, o que a gente tem? A possibilidade do juiz já conceder uma garantia para aquele processo na cautelar ou a entrega direta daquele direito. E a outra classificação é a hipótese de tutela provisória da evidência. Tutela provisória da evidência está lá no artigo 311 do CPC. Aquele direito já está muito cristalino, eu já consigo comprovar por fatos ou por questões específicas que estão dispostas lá no nosso CPC. Nessa situação, o juiz já concede aquela tutela. Bom, deixa eu só ver aqui, a Sônia perguntou aqui, olha,
quando existe a possibilidade do juiz pedir para acertar a petição inicial. Já volto também, então, nessa questão do juiz mandar emendar a petição inicial. Então, beleza. Nessas situações de tutela provisória, o que a gente tem que ter? Em regra, e a doutrina majoritária vai falar que nós temos que ter um requerimento da parte. Então, a parte, quando ela entrar no processo, quando ela se manifestar no processo, ela pode pedir uma tutela provisória, seja no curso do processo, seja inclusive recursal. Mas tem que ter, olha, um requerimento. Temos que ter um pedido daquela parte. O juiz não pode atuar de ofício para, verificando a petição daquela parte, fala assim, poxa, cara, ela está aqui falando, da necessidade de um leito no hospital para tratamento de Covid, uma internação em UTI, um transporte adequado. Ela está fazendo todo esse pedido, mas não me fez o pedido de tutela provisória. Se não houver esse pedido expresso de tutela provisória, o juiz ele não pode ele não pode conceder. E aí a doutrina vai dizer o seguinte, cara, o juiz é um ser, é um sujeito do processo, que é parcial ou ele é imparcial? O juiz ele tem que ser imparcial, ele não pode pender para um lado ou para o outro. Se ele concede de ofício algo que não foi requerido, ele está sendo parcial. E aí a gente vai ter hipótese lá, inclusive de anulação daquela decisão judicial. Da mesma maneira, a doutrina vai falar o seguinte, olha, no artigo 302 do CPC, quando a gente trata das tutelas provisórias de urgência, ele diz, a parte que fizer o requerimento, né, e conseguir aquela tutela, e ela efetivar aquela tutela, sabe o que pode acontecer com ela? Se tiver algum dano processual, ela vai ser responsabilizada por indenizar a parte contrária. Então, se eu faço um pedido de tutela, o juiz concede e efetiva, e no final do processo, eu, Rafael, que fiz o pedido, o meu pedido for julgado improcedente, sabe o que vai acontecer? O juiz anula a tutela provisória, julga improcedente e ainda me condena a indenizar a parte contrária. Por conta dessa responsabilidade objetiva, por conta da imparcialidade do juízo, por conta da necessidade do contraditório e da ampla defesa, a gente vai ter aqui a impossibilidade de concessão de tutela provisória de ofício pelo juiz. Pode ser a requerimento? Sim, só pode ser a requerimento, de ofício não pode. Bom, isso daí diz a doutrina. Existe uma doutrina, uma parcela da doutrina minoritária que fala exatamente o contrário. Que vai haver sim a possibilidade, por conta do princípio do cooperativo, que o juiz possa, de maneira oficiosa, ou seja, sem manifestação da parte, sem requerimento, conceder diretamente a tutela, caso ele veja que existe aquela possibilidade. Foi? Mas na prova? Olha, na prova de concurso público, na prova de OAB, há informação relevante para você e que vai fazer você acertar na prova, porque não vai haver a possibilidade de discussão sobre correntes doutrinárias, é que ali a concessão de tutela provisória de ofício não é permitida pelo nosso CPC. Não existe nenhum artigo no CPC que permita isso. Existe, por exemplo, o seguinte, imagina que eu tenho uma ação e o juiz, naquela ação, conceda um pedido de uma tutela provisória para uma obrigação de fazer. Por exemplo, uma obrigação de que se construa determinado muro, ou que faça determinada obra, ou que não faça determinada atividade. Numa obrigação de fazer ou não fazer, quando nós tivermos uma tutela provisória, para a efetivação daquela decisão judicial, a parte vai ter que olhar o ponto do nosso Código de Processo Civil que fala sobre o cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz, quando verificar que aquela determinada atuação ou não atuação não foi realizada, por mais que tivesse aquela condenação, a parte, olha, deu de costas, o que ele pode fazer? Ele pode, de ofício, utilizar todas as medidas indutivas, subrogatórias, coercitivas, cabíveis para que aquela parte faça. Por exemplo, instituindo aí uma multa. Dinheiro. Filhão, faz isso, construa. Se você não construiu, toma aqui uma multa. Eu vou te dar uma multa, uma condenação em astrentes, as astrientes. E essas astrentes vão falar o quê? A cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada período de tempo, se você continuar descumprindo, toma aqui uma penalidade pecuniária, você vai ter que pagar uma multa. Então, para a efetivação, o juiz pode utilizar de medidas e escolher de ofício. Para a concessão, somente por meio de requerimento. Combinado? Beleza, então, ó. E aqui todo mundo chegou. Clarinha, Vanessa, Hugo. E aí, Gi, tudo bem?
Tudo certo, tá na área, muito bem. Seja muito bem-vinda, Gi. Saudade dessa galera aí de Madureira. Bom, a Sonanda perguntou aqui, ó, quando existe a possibilidade do juiz pedir para acertar a petição inicial? Daqui a pouco eu vou fazer uma questão aqui que fala sobre os requisitos da petição inicial no artigo 319. Eu vou aproveitar então esse ensejo dessa pergunta e vou jogar na tela a próxima questão. Olha lá. Deixa eu só pegá-la aqui com... Aqui. Olha lá a pergunta. Deixa eu só tirar agora aqui o nosso comentário, tá? Para que vocês possam ler também. Ó, a respeito da petição inicial, da tutela provisória, da suspensão do processo e das nulidades, julgue o próximo item à luz do Código de Processo Civil vigente. A ausência de requerimento da citação do réu na inicial não inviabiliza o ato, pois o juiz poderá determiná-lo de ofício. Olha só que maneiro, a gente está falando sobre a impossibilidade do juiz conceder de ofício uma tutela provisória, e agora a gente vai falar sobre a possibilidade que o juiz tem de, verificando aquela petição inicial, e se ele observar que não tem requerimento de citação do réu, o juiz pode, de ofício, realizar aquela citação, determinar, por meio de um despacho citatório, a comunicação do réu de maneira a integrá-lo ao processo. Quais são os requisitos da petição inicial? Os requisitos da petição inicial estão lá no artigo 319 do nosso CPC. Artigo feito em lista. São vários incisos com várias informações. O que eu te sugiro? Pega uma folha de papel A4, escreve lá, requisitos da petição inicial, manuscrito, tá? E aí coloca lá, artigo 319 e transcreve ele manuscrito no papel. Para que isso, professor? Para eu perder tempo? Não, você não vai perder tempo, você vai ganhar tempo. Até porque quando você lê algo e escreve, você está utilizando, olha, como método cognitivo, ler. Você está vendo. Você também vai falar para si mesmo. São requisitos da petição inicial. E você vai lá escrever. Então você está falando, você está lendo, você está falando, você está se ouvindo, você ainda está escrevendo. A possibilidade de você aprender dessa forma é muito maior. E aí o tempo inteiro que você passar pela sua casa, vai estar colado em tudo quanto é parede essas informações que são informações relevantes para você. Vamos dar uma olhada aí na tela então, quais são os requisitos da petição inicial. Deixa eu pegar aqui. Artigo 319. Olha lá. A petição indicará, primeiro, o juízo a que é dirigido. Para eu saber qual é o juízo a que vai ser dirigida a minha petição inicial, eu tenho que determinar as regras de fixação de competência. Regras de fixação de competência que eu acabei de falar para vocês um pouquinho antes. Está lá no artigo 42 a 66 do nosso Código de Processo Civil, está lá na Constituição, a partir do artigo 102 da nossa Constituição Federal, e também no nosso CPC, artigo 21, 22 e 23, de maneira específica, sobre a competência da jurisdição brasileira. Então, determina a competência pelo artigo 319, inciso 1º. Qual é o juízo a ser dirigido? Regra de fixação de competência. Depois eu tenho que falar sobre a qualificação das partes. Quem sou eu, autor? Quem és tu, réu? Informo toda essa informação que está no artigo 2º. Nome, prenome, estado civil, se tem união estável ou não, a profissão, o número de inscrição lá no CPF, carteira nacional da pessoa, de pessoa jurídica, né, o CNPJ, endereço eletrônico, importantíssimo no nosso processo. A gente prima pelas comunicações eletrônicas o domicílio, a residência do autor e do réu. Faço todas essas informações. E professor, se eu não tiver essas informações do réu, eu posso pedir para que o juiz faça diligências. E aí eu vou pedir, por exemplo, entre em comunicação com uma prestadora de serviço de telefonia, de energia elétrica, de gás canalizado, pega lá registro na Receita Federal, na junta comercial, para quê? Para que a gente consiga encontrar qual é o endereço do réu. Também vou ter que falar sobre os fatos e os fundamentos. Explico tudo o que aconteceu. Fiz um contrato, o cara não cumpriu. E os fundamentos jurídicos. Se eu fiz o contrato, ele deveria ter cumprido aquele contrato. Se ele não cumpriu, eu tenho direito a ser indenizado por força do meu Código Civil. Então essas informações de fato e de direito são apresentadas. Também vou indicar o pedido com as suas especificações. O que eu quero, senhor juiz? Olha só, eu quero que o fulano seja condenado a me indenizar por danos materiais e por danos morais. Além disso, quero que ele seja condenado a uma obrigação de fazer. Quero a concessão de uma tutela provisória. Vou explicando isso dentro da minha petição inicial. Determino sempre o valor da causa. O valor da causa tem que estar contido, para toda causa tem um valor, e o CPC tem regras de definição desse valor da causa. As provas com que eu quero apresentar as minhas alegações e também a opção se eu, autor, quero ou não que seja realizada uma audiência de conciliação ou de mediação. Uma audiência que vá tratar de uma maneira de autocomposição.
é o juiz ou o mediador ou conciliador falando, filhão, quer resolver essa parada aqui? Antes de eu julgar, antes de eu analisar o direito, o processo, verifica. Ele está te oferecendo, sei lá, 5 mil, você quer 10, pode ser 7, vamos fazer ali um contraponto. Na conciliação vai funcionar dessa maneira. Então todas as informações são o quê? Requisitos. Não tem como requisito da petição inicial que tenha, né, esse pedido de citação. O juiz ele vai poder, de ofício, suprir essa falta de pedido e determinar de maneira oficiosa, sem requerimento da parte, a citação do réu, porque não contém essa informação no nosso artigo 319 do nosso CPC. Foi? Combinado. Vamos lá, vamos ver aqui. Vou ativar os comentários. Beleza. Orcinete, Lu, Leandra, Ana Beatriz. Beleza, pessoal? Sejam todo mundo muito bem-vindo. A gente está fazendo aqui uma live sobre direito processual civil. A gente acabou de ver que essa questão aqui ela está incorreta. Porque o juiz... Peraí, deixa eu só ver, né? O juiz ele vai poder conceder de ofício. Deixa eu só ver a pergunta de novo. A ausência de requerimento de citação do réu na citação inicial não inviabiliza o ato, pois o juiz pode... Isso aí, tá certo, porque o juiz pode conceder de ofício. Então a gente acabou de ver que essa questão aqui ela está correta, tá certo. O juiz vai poder, inclusive de ofício, fazer essa comunicação do réu, integrando ele ao processo. Acerca do pedido, pessoal, o pedido ele deve ser sempre certo e sempre determinado. A certeza do pedido é a informação de que ele está contido na nossa peça. A galera que faz o AB, na hora de fazer a segunda fase, tem que sempre observar o esqueleto correto da peça. E aí, como esqueleto, como padrão que a gente utiliza, na advocacia inclusive, a gente coloca lá competência do juízo, qualificação das partes, os fatos, e vai explicando tudo, quais são as provas que serão utilizadas e, ao final, os pedidos. Mas o mais importante, pelo Código de Processo Civil, é que a certeza desse pedido é a informação de que ele está contido dentro da nossa petição. E a determinação, porque todo pedido deve ser certo e determinado, é a informação de que eu tenho qual é a minha quantificação e ou a minha qualificação. O que seria isso? Qual é o meu pedido? Dano moral, em quanto? Em 10 mil reais. Dano material, em quanto? Em 2 mil reais. Um dano estético, em quanto? Uma reparação de 15 mil reais. Uma obrigação de fazer o quê? De construir uma casa tal. Então todas essas informações, todos esses pedidos devem ser certos e determinados. Sobre pedido a gente vai fazer agora mais uma questãozinha. Essa questão aí vai tratar um pouquinho também sobre pedidos e a gente vai falar uma classificação sobre acumulação de pedidos, sendo própria e imprópria. Vamos ver a questão? Olha aí na sua tela. Deixa eu só pegar ela aqui. Aqui. Vou tirar aqui novamente, tá, o nosso comentário. Antes de eu tirar o comentário, tá dando para entender aí, pessoal? Tá todo mundo entendendo o que eu tô falando? Se não entendeu, cara, pega aí essas informações que eu falei, esses diversos artigos, e olha, faça a leitura rotineira, cotidiana do nosso CPC. Vamos lá. Deixa eu tirar aqui o comentário. Com relação ao processo, ao procedimento, aos juizados especiais, ao pedido e à resposta do réu, no direito processual civil, julgue o item seguinte. Pera aí. A acumulação de pedidos é admissível desde que os pedidos sejam sempre conexos. Primeira informação. Sempre que você vir uma questão que fala sobre todos, nenhum, apenas, somente, sempre, todas essas informações muito peremptórias numa caixinha muito fechadinha que só pode ser aquilo ou que são todos eles, você tem que sempre sublinhar. E tem que ficar ligado, porque aí geralmente tem pegadinha. Então, ó, sejam sempre conexos, compatíveis entre si e dirigidos ao mesmo réu. É necessário ainda que o mesmo juízo seja competente para conhecer deles. Olha, essas regras aí são as regras de cumulação de pedidos, de acumulação de pedidos. A gente vai ver que essa questão está errada, porque eles nem sempre precisam ser conexos. Mas olha, o que eu quero falar com você agora é o seguinte, que a acumulação do pedido ela pode ser uma acumulação própria ou uma acumulação imprópria. Na classificação que a doutrina faz sobre acumulação, a gente observa que a acumulação ela pode ser própria, sendo simples ou sucessiva. Perceba, na acumulação própria, de maneira simples, eu quero todos os meus pedidos.
Então eu peço uma obrigação de fazer, uma obrigação de não fazer, uma obrigação de dano moral, de indenização de dano material. O juiz pode conceder todas elas, nenhuma delas, ou somente uma, duas, três, não importa. Eu não tenho ali aqueles pedidos presos, eles estão livres, eu quero todos. O juiz pode me conceder parcela deles ou a totalidade. Eu tenho também a acumulação sucessiva. Senhor juiz, eu quero isso e depois que o senhor conceder isso, eu quero mais outro pedido. O grande exemplo que a gente tem é de uma investigação de paternidade. Uma mulher tem um filho e fala que o fulano de tal é pai dessa criança. Então ela vai entrar com uma ação de investigação de paternidade. Nessa ação de investigação de paternidade, né, onde serão autores ela e o próprio filho, ela representando o filho, se o filho for menor, o que vai acontecer? Ali naquele processo ela pede, senhor juiz, diga que ele é pai. Primeiro pedido. Depois desse pedido, eu também quero que o senhor conceda o quê? Alimentos. Existe aqui, olha, uma sucessão desses pedidos. Senhor juiz, eu quero que ele seja condenado na investigação de paternidade, declarado que ele é pai do meu filho, da minha filha, e que por conta disso o senhor também conceda os alimentos, aquela prestação alimentícia mensal. Beleza? Na acumulação imprópria, a gente tem uma acumulação alternativa. E essa alternatividade do pedido ocorre quando a parte diz o seguinte, olha, senhor juiz, o fulano estava correndo lá em uma determinada rodovia, perdeu o controle daquele carro, bateu no muro da minha casa e destruiu o muro da minha casa. Eu acabei de construir, o muro estava belíssimo. E aí, senhor juiz, eu peço que ele seja condenado a construir aquele muro. Ou me indenizar em 50 mil reais. Eu dou uma possibilidade de escolha. Ali existe uma alternatividade. Eu não quero os dois. Eu quero ou que ele construa ou que ele me indenize. Se ele quiser construir, beleza, vai lá e levanta o muro. Se ele não quiser construir, me dá o dinheiro que eu vou pagar alguém para fazer isso. Eu quero uma indenização por conta da derrubada, da destruição daquele muro. A outra situação que nós temos na acumulação imprópria dos pedidos é uma acumulação eventual ou subsidiária. Nessa acumulação imprópria, a parte ela diz o seguinte, senhor juiz, eu quero esse pedido. Caso o senhor não conceda na eventualidade, eu quero que o senhor me conceda um outro pedido. Senhor juiz, eu quero a anulação de todo o meu contrato. Na eventualidade do senhor observar que o contrato não pode ser anulado, eu quero que o senhor anule ao menos uma única cláusula. Eu tenho uma subsidiariedade. Esse, se não puder esse, o outro. Senhor juiz, esse, na eventualidade de o senhor entender que não pode conceder esse pedido, me conceda aquele outro. Dessa forma, a gente tem o quê? A acumulação dos pedidos dentro do nosso Código de Processo Civil. Vamos dar uma olhada sobre a regra de cumulação. Como é que eu posso fazer essa acumulação dos meus pedidos? Olha aí na sua tela. Espera aí, acumulação do pedido, deixa eu pegar aqui. Ali, ó. É lícita a acumulação em um único processo contra o mesmo réu de vários pedidos, ainda que entre eles não haja a conexão. Olha lá a informação que eu tinha falado para você. Não é obrigatório que sempre entre eles exista essa conexão. Pode mesmo não haver a conexão. E mesmo assim o juiz pode olhar aquilo e falar, cara, eu acho que dá para fazer acumulação dentro desse processo. Só que o nosso CPC ele coloca outros requisitos. Volta lá para a tela. São requisitos da admissibilidade da acumulação que, primeiro, os pedidos eles sejam compatíveis entre si, que seja competente, ou seja, que tenha atribuição na lei para julgar, né, para conhecer deles o mesmo juízo, e seja adequado para todos os pedidos do tipo de procedimento. Se o procedimento de um pedido só pudesse ser feito por uma execução, eu não poderia trazer ele para uma ação de um processo de conhecimento. Eu tenho que ter uma adequação procedimental. O juiz ele deve ser sempre competente para julgar ambos aqueles pedidos, tá? Todos aqueles pedidos. Vamos ver a questão de novo? Olha lá o que a nossa questão diz. A acumulação de pedidos é admissível desde que, coloca uma vírgula lá, né? Que os pedidos sejam sempre conexos. Não.
Mas que sejam compatíveis entre si? Sim. E dirigidos ao mesmo réu? Beleza. É necessário ainda que o mesmo juiz seja competente para conhecer deles? Sim. Também tem que analisar esse rito procedimental entre eles? Também vai ter que analisar isso. Então, dessa forma, a gente consegue observar que essa questão está errada. Beleza, gente? Beleza. Olha só, essa live vai ficar gravada. Sim, com certeza ela vai ficar gravada. A primeira parte da nossa live eu não sei se eu consegui gravar. Aqui no Rio de Janeiro tá chovendo muito, agora eu tô só no meu 4G, porque o Wi-Fi aqui de onde eu tô, ele parou de funcionar e aí a nossa live caiu. Tentei salvar o vídeo. Se eu não conseguir, depois a gente vai produzir mais material acerca disso. Caso eu tenha salvo, o material também vai ficar disponibilizado aí para vocês, combinado? Então faça o seguinte, olha só, pega essa live, transmita aí para os seus amigos concurseiros, salve essa live, salve todo o material aí que você achar relevante, clica lá naquela bandeirinha do nosso Instagram, clica lá para deixar salvo e sempre que você quiser relembrar algum assunto, volta lá no seu arquivo salvo e depois assiste novamente, né? E aí eu queria fazer um último pedido para quem está aqui, deixa eu ver, pera aí. Deixa eu ativar aqui os comentários. Eu queria pedir o seguinte, para você tirar um print aí da tela, beleza? Tira um print da tela, posta lá no Stories e me marca, @RafaelCamposCPC, pra gente fazer uma interação legal, combinado? Pera aí, deixa eu só fazer uma pose aqui maneira, né? Nem pose não, só vou ficar sério pra não sair assim todo torto, beleza? Vai lá. Conseguiu? Conseguiu tirar print? Eu vou fazer de novo, tá? É porque é ruim que eu não tô vendo aqui vocês, né? Vou fazer de novo, vai lá. Então, ó, tira print da nossa tela, manda pros seus amigos, posta lá no Stories, me marca nos Stories, tem uma caixinha de pergunta lá. Se tiver alguma pergunta, pode me mandar ou pela caixinha ou pelo direct. Também temos lá o canal do YouTube e temos também o canal do Facebook. Deixa eu colocar aqui para vocês de novo as páginas. Aqui, ó. Deixa eu tirar o comentário rapidão para vocês verem, ó. Então, @RafaelCamposCPC aqui no Instagram, @RafaelCamposCPC também no Facebook. E o link do meu YouTube tá lá na minha bio. Vai ter lá um Linktree, quando você clicar ele vai te jogar ou página do Facebook ou então para a página do YouTube. Combinado então, pessoal? Olha, muito obrigado pela presença de todos vocês. Sônia, um beijão. Muito obrigado aí pelas perguntas durante a live. Sempre enriquecem bastante a nossa comunicação. Estou à disposição de vocês. Vamos aprender direito processual civil e vamos gabaritar nas provas de concurso e prova da OAB, beleza? Quem for advogado e quiser também aprender mais alguma coisinha, pode vir comigo aqui também, pode mandar dúvida lá. Combinado? Rapaziada, muito obrigado pela presença, pela companhia de vocês. Nos vemos na próxima segunda-feira ao vivo. Durante a semana temos mais materiais sendo postados, mas toda segunda, live de Direito Processual Civil e toda terça-feira a gente tem resolução de questão. Combinado então? Valeu, pessoal. Eu sou o professor Rafael Campos. Muito obrigado e até a próxima.